Prezados amigos, prezados irmãos, as nossas saudações fraternas a todos que nos escutam e que nos ouvem a partir desse momento. É com o coração cheio de alegria, então, que nós damos início à atividade do Evangelho no Estúdio, uma atividade que se propõe a levar palavras de bom ânimo, de alegria e de principalmente muita esperança nesses dias pedregosos que nós estamos vivenciando. Então, dando início à leitura dessa ocasião, temos aqui no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, o Cristo. Então vamos ler um trechinho e depois comentaremos a respeito. O Cristo. E diz assim: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Muito importante essa parte. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei e todos os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada nas suas ampliações e consequências, efetivamente. De que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos sem distinção, nenhuma são objeto da mesma solicitude. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha de uma natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz. Olha só, o caminho que a esse reino conduz. Os meios de eles se reconciliarem com Deus e de se pressentirem esses meios na marcha das coisas do porvir, para a realização dos destinos humanos, no caso. Entretanto, ele não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar a semente de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser mais apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, necessário se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência o tempo para progredir. Esse é o trecho
do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, do capítulo 1, o item 3 e o 4, chamado O Cristo, onde a espiritualidade amiga aqui nos faz uma breve explanação de qual seria e qual foi, então, a missão do Cristo para a nossa vida. Preparar um terreno para as dificuldades morais que ainda nós passaríamos no nosso processo natural de evolução. Assim como a criança precisa do professor na sala de aula, do pai e da mãe que educam, nós, também como espíritos, precisaríamos ter um norte, alguém que nos passasse uma lição, um ensinamento, e que, através das nossas experiências vividas do erro e do acerto, nós tivéssemos esse movimento de pavimentação de uma estrada onde nós percorreríamos. A luz estaria lá, a nossa caminhada seria em direção à luz, cada qual nas suas particularidades, cada um no seu também entendimento e na sua percepção. Esse é o convite que o Evangelho nos faz. Para você que nos escuta, nos assiste nesse momento, Jesus representa muito mais do que um legislador moralista. Jesus representa o médico das almas. Aquele amigo que sempre estará ao nosso lado. Aquele amigo que no nosso quarto íntimo nós nos fechamos diante das nossas dores, das nossas dificuldades e clamamos pela ajuda dele. Clamamos pelo auxílio dele. E eu posso lhes garantir, até por exemplo pessoal, que a ajuda vem. A ajuda vem sim, pois Jesus é o amor na expressão máxima que o ser humano já pôde conhecer, já teve contato. Então, se as dores, se as dificuldades, porventura estiverem lhe afligindo à noite, à madrugada, à tarde, o dia ou amanhã, isso acontece com a gente, tenhamos a certeza de que Ele, o Cristo, está ao nosso lado, nos auxiliando. Mas há necessidade de que nós façamos essa conexão. Estejamos prontos, nos disponhamos mesmo a receber o auxílio divino. Esse programa tem justamente esse objetivo. Vir diretamente ao ponto, às nossas necessidades mais íntimas, em que muitas vezes, por mais conhecimentos que nós tenhamos, o nosso coração, por vezes, fica muito confrangido, fica apertado, fica muitas vezes sem esperança. E é para isso que esse programa veio ao ar, para trazer esperança, em breves palavras, de uma forma rápida e objetiva. Trazer esperança, um raio de sol, um raio de luz. Então, o convite que nós fazemos, já nos aproximando da finalização da nossa atividade, é: acredite, confia e peça ajuda ao alto, porque a ajuda vai vir. Não peça para ganhar na Mega Sena. Não precisa pedir isso, isso é de menor importância. Poderia muito provavelmente isso poderia trazer muito mais problemas, outros tipos de problemas do que solução. Mas peça por energia, bom ânimo, boa vontade para trabalhar, para agir no bem. E aí, já chegando ao final das nossas curtas palavras dessa ocasião, deixaremos uma pergunta a todos que nos assistem e nos ouvem. Quantas lágrimas nós enxugamos nos últimos dias? Ou então, quantas lágrimas nós causamos nos últimos dias? Enxugar lágrimas traz paz ao coração. Desenvolver lágrimas nos olhos alheios, indiscutivelmente, gera peso no nosso coração. Então, aqui deixamos o convite, que sejamos nós, aqueles que enxugam lágrimas, aqueles que trazem esperança,
aqueles que trazem um pouquinho de bondade no dia de alguém. Pela atenção de todos, o nosso muito obrigado e que Jesus, o nosso mestre e amigo de todos os momentos, possa abraçar cada um de nós, enchendo o nosso coração de alegria, bom ânimo e energia para agirmos no bem. Que assim seja.